A grande epopeia dos judeus no século XX é o novo livro de Esther Muksnik. A obra cruza a sua história pessoal, da autora, da sua família, na pessoa do avô, com um caminho coletivo de um povo que durante séculos manteve a sua identidade, espalhados pelo mundo, mas com o sonho de um território comum. É esse caminho do povo judeu até Israel, todos os lugares que antes de Jerusalém pareceram alternativas, que esta obra retrata. Esther Muksnik é convidada do 360. Muito boa noite, Esther. Boa noite. Nesta história e através da vida do seu avô que nos conta a parte final de uma busca e de um objetivo que afinal tinha séculos. Sim, não é através da vida do meu avô. O meu avô serve simplesmente, digamos, como início de uma história, não é? Porque a história não é nem sequer da minha família, que está quase toda em Israel, de facto. É a história de um povo, povo judeu, não é? E, portanto, o meu avô foi, de facto, da nossa família, foi o primeiro, em 1930 a 31, a ir para a Palestina, ainda não havia Israel. Mas, de facto, a história é a história de um povo que, a um dado momento da sua história, decide tornar-se senhor do seu destino. E, portanto, mudar o seu destino. E isto tem muito a ver com o século em que é o século XIX, um século em que, depois da Revolução Francesa, nomeadamente depois da Revolução Francesa, entre outras coisas, mas sobretudo depois da Revolução Francesa, o povo judeu, os judeus, de uma forma geral, acedem àquilo que ficou conhecido como a emancipação, ou seja, a aquisição dos direitos políticos e cívicos, ou seja, é um momento em que os judeus saem do gueto, digamos assim, e é precisamente nesse momento em que surge, nomeadamente no mundo da Europa Ocidental, não é? Em que surge, sobretudo, a pior forma de antijudaísmo, que é o antissemitismo. E, portanto, há uma reflexão que é feita, se nem nestas circunstâncias em que todos os cidadãos são decretados iguais, a fraternidade, a liberdade, enfim, todas as, digamos, aquilo que a Revolução Francesa traz. Que era o ideal da Revolução Francesa, mas que na prática nunca se concretizou. Não se concretizou, não só não se concretizou, como, como eu digo, é nessa altura que surge a pior forma de antijudaísmo, que é o antissemitismo, que já não persegue os judeus por causa da religião, mas em que o judeu é o outro. É o potencial traidor, é o estrangeiro, é o outro, que não é integrado na sociedade. E, portanto, no fundo, isto tem a ver tudo também com a reflexão de um homem, um jornalista, na época, um jornalista húngaro que está a cobrir, que está em Paris, e que vai cobrir para o jornal a que trabalha, o julgamento e a condenação depois do capitão Alfred Dreyfus, que é um capitão francês, do exército francês, judeu francês, e que é acusado injustamente de traição. E ele assiste à degradação pública. Acho que se diz degradação, para tirar os galões todos, não é? Degradação pública da pessoa, do capitão. E ele, nessa altura, pensa, meu Deus, se nem a França, que é a terra da liberdade, da fraternidade, da igualdade, tudo isso, nem aqui os judeus são aceites, porque, ao mesmo tempo em que se está a dar esta situação, há também manifestações imensas a dizer morte aos judeus, de uma forma geral, não só em relação ao capitão. E, portanto, ele tira uma conclusão, há que encontrar uma solução. E ele não sabe, ao princípio, qual é a solução, mas depois percebe que é só criando um lar nacional judaico para os judeus. Tinha de ser um lugar com sentido histórico e com sentido religioso também para este povo. Sim, claro, porque, como sabe, a palavra judeu vem de Judeia, não é? Certo. Pronto. E, portanto, foi na Judeia, de facto, 3.000 anos antes, que de facto foi forjado a nação judaica, foi forjado o povo judeu, foi forjada a identidade judaica, foi também, digamos, forjado, digamos, o quadro religioso
que é ainda até hoje, não é? E foi nessa altura também digamos, que se escreveu a Bíblia e que ela foi dada ao mundo. Portanto, de facto, a Judeia, aquilo que se chama hoje a Cisjordânia, ou seja, a Judeia-Samaria, que é o Israel bíblico, foi nessa altura, de facto, que é forjada a identidade judaica. E, portanto, houve outras hipóteses. Houve o Planalto de Benguela, o Benguela em português, em Portugal, que chegou na Angola, claro, que chegou a ser discutido e aprovado até no Parlamento português. Houve o Uganda, que era uma proposta britânica, mas, de facto, não era possível. Não era possível. Só se havia um sítio possível, era aquele. Mas foi extremamente difícil, como conto no livro. Como conta no livro, porque não era uma terra de mel e de leite, não é? Era um território entre deserto muito árido e... Sim, mas o principal nem sequer foi isso na altura. O principal era que a Palestina, naquela altura, era uma província do Império Otomano e, portanto, era o sultão que decidia, não é? Theodor Herzl, portanto, o jornalista de que falei há bocado, Theodor Herzl, que é o fundador do Estado judaico, é o fundador do sionismo político, não é? Ele andou por todo lado, contactou com o sultão, claro, mas contactou com o Papa, na época, contactou com inúmeros... E por todo lado fechavam a porta. Era não. De maneira que... Mas pouco a pouco foi-se fazendo a implantação judaica, de facto, na Palestina, a partir logo de meados do século XIX. E, como disse... Com uma vida muito rigorosa. Era extremamente difícil. Porque, de facto, a terra bíblica do leite e do mel tinha dado lugar a pântanos no norte e desertos no sul. Portanto, os pioneiros, de facto, tiveram uma situação extraordinariamente difícil. Muitos morreram. As condições de saúde eram dificílimas e, portanto, foi muito difícil, mas eram pessoas que também sabiam que não tinham outra solução. E hoje, Esther, a solução? Hoje a solução, se nós fizermos um balanço, o sionismo cumpriu o seu objetivo criando um Estado. Criando o Estado, e o fundamental não é só isso, o fundamental é que, ao criar o Estado, e isso é uma das grandes, digamos, lições que eu tiro da experiência desta epopeia, digamos assim, é que, de facto, um povo só consegue a sua liberdade, a sua dignidade, a sua verdadeira emancipação e autodeterminação pela política, ou seja, através do Estado. E esse Estado foi criado com todos os problemas, com todas as dificuldades que existem. Com tudo aquilo que a história conta. O que falta hoje é paz ainda. O que falta hoje é paz, obviamente. E essa consegue-se, na sua opinião, com o reconhecimento de dois Estados fronteiros? Eu acho que sim. Quer dizer, consegue-se através... Não sabemos. Não sabemos o que... Mas que não há outra solução à vista possível, porque os dois povos estão lá para ficar. Israel vai continuar, os judeus cada vez vão mais para lá. Neste momento já é mais de 40% dos judeus de todo o mundo já estão que vivem em Israel. E os palestinianos estão lá também para ficar, como é natural. Portanto, digamos que tem que se encontrar, de facto, uma solução, e essa solução tem que ser a separação em dois Estados. Aquilo que foi proposto logo em 1936-37, depois em 1947, que foi aprovado pela ONU, e que nunca foi aceite. Talvez agora haja uma hipótese, vamos ver. Esther Muksnik, muito obrigada por esta entrevista, autora de Grande Epopeia dos Judeus no século XX. A história de um povo que decidiu mudar o seu destino é a mais recente obra.